Eu vou até aproveitar a ocasião para deixar isso de lado e explicar uma questão só de chapéu, né? Como procurador da República, então, aqui representando o Ministério Público Federal, nós temos organizado esse seminário em conjunto com o NIC, né, e a FGV de São Paulo, que já vai na 8ª edição. Aqui, particularmente, eu não estou usando esse chapéu de Ministério Público Federal, mas de pesquisador visitante do CRIDS, que é o Centro de Pesquisa em Direito à Informática e Sociedade, na Bélgica. E o que eu venho apresentar hoje, basicamente, nessa apresentação, é uma discussão, né, do que um trabalho do doutoramento que eu concluí em 2015, foi publicado, no ano passado. Então vai ter um caráter seja um pouco mais dissertativo, evitar uma discussão muito acadêmica aqui, porque haja paciência, né? Eu não quero assim ficar pesando no ouvido de todo mundo, então tentar fazer isso da maneira mais prática possível, sem deixar de abordar aí alguns desses questionamentos que foram surgindo durante esse trabalho acadêmico e, eventualmente, se a gente tiver tempo, algumas proposições que foram feitas, né? Algoritmos, o tema, então, algoritmos e novas fronteiras para a proteção dos direitos humanos. Onde está algoritmos? Já tem uma primeira questão que é de nomenclatura, né? E tem aí todo um cardápio de buzzwords, como se diz, né, para qualificar determinado momento tecnológico, determinado conjunto de tecnologias. Quer dizer, onde está algoritmos, aí eu poderia usar inteligência ambiente, poderia usar a internet das coisas, poderia usar big data conforme, ou computação autonômica, ou inteligência artificial, conforme o enfoque, né, se a gente fosse descer um pouquinho mais, focar um pouquinho mais ou menos em determinada tecnologia, né. Vocês vão ver que a gente vai tratar aqui de algoritmos, mas não é propriamente só de algoritmos, e vamos tratar de direitos humanos, mas não é tanto assim, né, não é tão amplo quanto direitos humanos. A gente vai dar um foco aí em privacidade e proteção de dados. Então, mais para relativizar um pouco essa nomenclatura da abertura, né, que está, grosso modo, assim, dividida em 4 partes, né. Inteligência ambiente é um dos nomes, é um desses nomes, justamente, que é particularmente o que eu escolhi para fazer essa abordagem. Não porque seja melhor ou mais preciso do que qualquer outro termo, como internet das coisas, ou algoritmos, ou big data, mas pela própria generalidade, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em inteligência ambiente, ele não é exatamente uma, entre aspas, visão de tecnologia tão nova assim, mas ela tem uma abertura e mesmo uma generalidade suficiente que permite a gente abarcar e fazer discussões de diferentes tecnologias, a gente não ficar tão fechado, né, em um específico enquadramento, seja de algoritmo, seja de big data. Então, também a gente não precisa dar um peso muito grande para isso, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas a ideia é só ser sendo específico, mas guardando também alguma generalidade para avançar nesses assuntos que a gente vai avançar na sequência. Governança algorítmica, que eu também vou explicar o que é, né, qual que é a ideia aí por trás. Direitos fundamentais e risco, e se a gente tiver um tempinho no final aí, virtualidade, capabilities, aí está em inglês, porque eu entendo que no sentido técnico é uma nomenclatura que ainda não está estabilizada em português. Então, para não parecer muito esquisito, né, capabilidades, capacidades, né, tem pessoas que são mais corajosas e já se aventuraram a fazer essa tradução. Eu, por enquanto, deixei em inglês. Isso é um trabalho que provavelmente o pessoal das ciências sociais em geral vai avançar com mais rigor e vai estabelecer aí uma nomenclatura definitiva em português, tá certo? Bom, o mundo de inteligência ambiente. Aqui são só alguns exemplos, né? Esse primeiro exemplo é só de um Privacy Impact Assessment feito pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos, quando ainda estava em vias de
pensar, então, nesse sistema de controle de fronteira que envolve uso de sensor de movimento, né, facial, de expressão facial, da maneira de andar, de batimento cardíaco, tudo isso à distância, sem obviamente, ter uma intervenção física na pessoa, né? Posição dos olhos, é só um eye trackers, né? O movimento dos olhos. Né? Só esse tipo de tecnologia que a gente já sabe, obviamente, que existe, né? Variação de respiração, etc. É um tipo, vamos dizer, por enquanto ainda, dessas novas, entre aspas, tecnologias. Né? Uso de algoritmo, um outro exemplo para identificar grupos violentos no Twitter, né? Uma outra aplicação, a primeira de segurança, assim, vamos dizer, lato sensu. A segunda, idem, né? Bom. Essa terceira, e é o tipo de exemplo que, lamentavelmente, a gente vê menos do que os outros, mas ainda em área acadêmica, né? Mas a gente pesquisadores usando, data, né? O Big Data e algoritmo, para identificar um ponto, especificamente essa pesquisa, elas estavam preocupados, parênteses, perdão, porque até anteontem eu estava completamente afônico, né? Eu espero que minha voz esteja o máximo de travesseiro possível e não algo irritante. Bom, a preocupação desse grupo de pesquisadores, então, era identificar o ponto em que pessoas que estão na camada mais, vamos dizer assim, sensível, menos privilegiada do ponto de vista econômico, financeiro, qual que é o ponto de virada, se a gente consegue identificar essas pessoas antes que elas se tornem, então, como sem teto, né? Homeless, a expressão, pelo menos em português, que eu acho que a gente consegue encontrar equivalente. Quer dizer, como identificar esse ponto de virada e planejar uma intervenção que, justamente evite esse tipo de situação. Né? Lamentavelmente, a gente não é o tipo de exemplo mais corriqueiro de uso de algoritmos, podia ser mais, né? Mas vamos ver. Outro, Smart House, Smart Metering, né? Que é o uso então de tecnologia para identificar então o consumo, que é basicamente o relógio, vamos dizer assim, o relógio de luz eletrônico, né? Que vai em cada ponto de energia, de luz, vai conseguir medir e quantificar o quanto de energia você está usando em determinado aparelho ou não. A gente pode voltar nesse exemplo um pouquinho mais para frente. São só exemplos. Um outro exemplo que na área de consumo, né? De novo, o uso de tecnologia para eye tracker, para identificar se a pessoa está ou não olhando mais para um produto ou outro. Aqui, especificamente, é um vendedor de software mesmo dizendo que, teoricamente, segundo esse modelo de rosto de uma pessoa, o que seria uma pessoa com uma determinada ansiedade ou angústia ou nervosismo, né? Então, a proposta aqui, o punchline aí é que se você é um homem angry man of 30, né, nos seus 30 anos, numa sexta-noite, que esse sistema poderia oferecer para você uma garrafa de uísque. Né? Só mais um exemplo. Esse mundo de inteligência ambiente, então, e aí, fazendo a situação, essa descrição mais genérica, né, um mundo onde a tecnologia é invisível, ela está aí embarcada em todos os nossos, no contorno, nossos contextos, né? Presente está toda hora que a gente precise e que vai funcionar sem nenhum esforço, sem nenhuma ação necessariamente diretiva. Você não tem que se preocupar em on-off, porque a coisa já está rodando toda lá, vamos dizer assim, né? Sintonizado com todos os nossos sentidos, adaptável aos usuários e contexto e agindo autonomamente. Quer dizer, se a gente for abrir cada um desses elementos, aí a gente vai ver que a gente tem o caráter da adaptividade, né? O caráter autônomo, o fato de funcionar autonomamente, né? O fato... interações aqui ele está se referindo a interações entre ser humano e máquina, mas a gente pode pensar também mais no sentido técnico de interoperabilidade, que é os sistemas que vão estar se conversando aí e fazendo com que mais dados sejam tratados. Então, uma descrição geral do que é essa inteligência ambiente, nenhuma novidade, a gente já conhece
Isso aí. E dizer, obviamente, como eu já adiantei no começo da minha fala, que essas visões aí, elas estão conectadas, né? O Ubiquitous Computing, Internet das Coisas, Autonomic Computing e etc. Nada de novo aqui também, acabamos de mencionar, né? As tecnologias são as mais variadas, aí a gente não se preocupar especificamente com seja RFD, seja GPS, seja Wi-Fi, enfim, mas dar um passo atrás e olhar o todo, como é que ele funciona, né? Interfaces, sensores, né, que vão identificar movimentos, emoções, inteligência embarcada e essas características que também a gente adiantou. O que eu chamaria atenção aqui, mais especialmente quando a gente está pensando em algoritmos, né? São essas últimas duas características, que são a adaptação e a antecipação, né? A gente vai tratar um pouquinho mais delas, um pouquinho mais para frente, né? Mas no geral, são características então que estão bem presentes. Governança algorítmica. Bom, esse aqui ainda é um exemplo de uso, né, por data broker de algoritmo para identificar então uma propensão de um consumidor, aspas, né, a comprar um determinado produto. Exemplo antigo já, né, não é de hoje, vai fazer 13 anos, né, mas a riqueza aí do exemplo ela ainda permanece, quer dizer, essa capacidade que eu imagino que já aumentou de lá para cá, né, de rapidamente, numa operação que vai durar segundos, se tanto, né, você identificar uma grande base de dados, você identificar e poder vender a possibilidade de, olha, seja um marketing direcionado, enfim. Algoritmo, ou especificamente algoritmo no contexto do que a gente está chamando aqui de inteligência ambiente, ele pressupõe a criação de perfis. A gente vai ver que no vocabulário jurídico está ligado com o que se tem chamado normalmente de profiling, né? Então, a rigor, a gente pode pensar que o algoritmo, então, sendo esse conjunto de operações, né, uma ordem de operações que vai ser executada, que ela é utilizada no contexto do profiling, né, da criação de perfis, como diz aí o vocabulário um pouco mais juridiquês, né? Vamos dizer assim, que em princípio, sem muito rigor técnico, que onde tem um, tem outro, né? Criação de perfis a gente faz com ou sem máquina, né? Ela pode ser, né, a criação de perfis ela não foi criada pelo algoritmo, né? Não foi inventada pela tecnologia. Quando a gente sai de casa para viajar, foi bom. Você não vai deixar as portas de casa abertas, sabendo, por exemplo, que normalmente pessoas que entram em casa, sabe, identificam, estão prestando atenção qual que é o movimento da casa, sabe quando é épocas de férias, sabe quando as pessoas não estarão em casa. Então, a partir daí, a gente tem mais ou menos um perfil, a gente cria um perfil de pessoas que invadem a casa dos outros para praticar furto. Bom, a partir do momento que você tem criado esse perfil, né, no seu intelecto, né, na sua compreensão, você fala, bom, eu não vou, então, quando eu sair de férias, deixar a porta de casa aberta, enfim, eu vou trancar tudo. Então, a criação de perfis ela não é necessariamente automatizada. Mas, obviamente, com o algoritmo e com a inteligência ambiente, vamos dizer assim, essa criação de perfis ela se torna automatizada e ganha, obviamente, proporções completamente diferentes, né? A gente não vai querer dizer que a criação feita, um perfil que é criado individualmente pelos indivíduos com um propósito específico, proteção da casa ou uma estratégia financeira, o que ele vai fazer. Obviamente, esse perfil não tem o mesmo impacto do que um perfil feito por algoritmos. Já vamos ver um pouquinho mais por quê. Uma das maneiras, então, de explicar essa... Então, de novo, aqui é só a gente entrar um pouco mais no aspecto... A gente está sempre entrando e saindo um pouco desse aspecto tecnológico para não se perder muito no caráter técnico específico de uma técnica ou de uma tecnologia.
Mas uma das explicações, né, um dos vieses que a gente pode explicar é esse conhecimento que é produzido pela máquina, né? E aí uma proposição do Fan Otterlo, falando de machine learning, né? Qualquer metodologia, o que é o machine learning? Qualquer metodologia ou conjunto de técnicas que vai achar então novos padrões de conhecimento nos dados e criar modelos. A gente volta para a questão dos perfis, que vão ser usados então para previsões ou predições, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas especialmente sobre indução, dedução, abdução, que parece um pouco extraterrestre, né? Mas só para lembrar aí que esse perfil, então, mais primeiro e segundo aspecto, então, individual e agregado, essa criação de perfis e a modelização de pessoas e contextos. Individual, isso quer dizer, para criar um modelo, eu tenho, de alguma maneira, usando um algoritmo, por exemplo, de ter algum contato na ponta com um rastro que é deixado por uma determinada ação, por exemplo, um movimento na internet, um site que foi visitado, etc. Ele é individual nesse contexto, nesse primeiro momento, né, quando eu consigo identificar num determinado panorama quanto o que cada uma dessas pessoas fez num determinado, por exemplo, num site, né, o acesso que foi feito, as páginas foram visitadas, etc. A partir do momento que esse momento individual, você passa por um momento, obviamente aqui eu estou fazendo para mim mesmo, hein? For dummy, no caso, para mim mesmo, né? A gente não vou entrar em maiores detalhes, mas tem esse momento individual, depois esse agregado, que é o momento em que o algoritmo ele vai criar esse modelo, né? E, obviamente, o pessoal da ciência da computação, da matemática, sabe explicar isso muito melhor do que eu. Então, grosseiramente, assim, para um profissional de direito como eu sou, né? Que eu guardo para mim essa imagem desse momento individual, quer dizer, um contato com o rastro, entre aspas, de cada pessoa, um momento agregado em que você cria modelo, quer dizer, a partir daí já não importa tanto, entre aspas, né, o que cada uma pessoa fez, mas essa é a ideia de perfil de consumidor de produtos caros, por exemplo, uma determinada faixa de preço, perfil de terrorista potencial para usar nos sistemas de controle de fronteira, ou qualquer perfil financeiro, enfim, o que for, né? Na ponta, né, quando esse perfil é aplicado, ele volta a ser individual, ele não deixa de ter uma aplicação e impactar especificamente no indivíduo, né? É muito simples, né? A gente vai pedir lá, a pessoa vai pedir um financiamento, e toda análise de crédito, vamos dizer assim, ela foi feita com base num perfil que foi criado por meio de algoritmo, né? Quer dizer, na ponta, quando esse financiamento for dado ou negado, né, tem uma ação individual bem precisa e bem identificável, né? Isso tudo para dizer o quê? O que faz com que o algoritmo seja relevante do ponto de vista jurídico aqui, ainda que essas operações técnicas no meio do caminho elas sejam de criações de perfis, seja um negócio quase que, né, essa abstração, essa aura de um conhecimento quase que imparcial, né, ela nasce e ela se aplica no mundo bem real, né, no mundo das pessoas que estão ali vivendo e agindo. A gente já volta um pouquinho mais nesse tempo. Vale também para pessoas, mas vale, obviamente, para os contextos, lê-se ambientes, né? Não necessariamente ação individual, mas também ambientes. Eu não sei se a gente vai ter tempo, isso pode ser um pouco no limite do chato, assim, então eu vou tentar só escolher alguns aspectos, só para não deixar passar isso em branco completamente. Isso é uma explicação, né? Quando a gente fala em governança algorítmica, eu vou fazer um resumo bem breve aqui desses 3 slides para não ter que entrar em detalhe. Ela academicamente, a origem desse trabalho, a própria nomenclatura dele, ela está
o trabalho da Antoinette Rouvois, né, que foi minha orientadora, minha co-orientadora no doutorado. Ela tem muitos trabalhos publicados na área, né, essa governança, a tal da governança algorítmica. O que eu proporia de a gente reter agora, né, para esse momento, que é uma explicação, né, uma explicação teórica, um enquadramento teórico de algo que, especialmente dentro do direito, né, ele tem uma explicação não alternativa, mas complementar à explicação, por exemplo, da vigilância. Não? Então é muito comum a gente sempre recorrer e falar, olha, ok, privacidade e proteção de dados, mas privacidade e proteção de dados por quê? Bom, porque tem risco, que as pessoas são vigiadas, então a explicação surveillance, né, o surveillance studies, ou a vigilância em geral, essa explicação de que parte do pressuposto de que há alguém que determina, que controla em alguma medida e que observa uma segunda pessoa. É uma explicação, tem os seus valores. Eu não vou entrar no detalhe de cada um dos méritos dessa explicação da vigilância, né? O que a governança algorítmica, como enquadramento teórico, ela vem acrescentar, não para sair desse enfoque, porque essa vigilância ela não vai explicar. Eu não posso imaginar que a mesma vigilância que explica o Araponga seguindo alguém, grampeando alguém, com seja interceptação telefônica, seja interceptação de fluxo de dados, né, esse modelo que ele possa servir, por exemplo, para explicar tudo que acontece hoje quando a gente está pensando em algoritmos nas redes sociais, ou algoritmos nos motores de pesquisa, ou algoritmos nos sistemas de controle de fronteira. Bom, isso aí é um pouco mais parecido, né? Mas essa explicação da vigilância ela não é suficiente, ou ela não é bastante para entrar para entender a lógica, o mecanismo dos algoritmos, né? A criação de perfis, só para não entrando, não consigo me segurar, né? Mas para não entrar mais, mas só para mencionar. A própria criação de perfis pela máquina, né? Operações são feitas de acordo com uma determinada ordem, um set of techniques, como diz aí a definição de algoritmo. Como, então, dizer que isso pode ser explicado pela teoria da vigilância? Para ficar mais claro, a gente mencionou aí o tal do smart metering, né? Que é basicamente o controle de consumo de eletricidade com sistemas computadorizados, algoritmos, etc. Teve uma questão muito forte na Holanda com relação à instalação desse smart metering há alguns anos, né? A proposta de lei era indecente, para dizer o mínimo, que impunha assim, uma multa pesadíssima, com risco de prisão, inclusive, as pessoas que não instalassem esse smart metering em casa, né? E a proposta qual que é? Obviamente, você instala esse medidor eletrônico e, a partir daí, o consumo de energia que vai ser gerado pela casa, você vai conseguir identificar padrões de consumo, né? Então, dependendo do tempo de leitura que você determina, eu posso ler de 4 em 4 horas o consumo de energia de uma casa, eu posso ler de 15 em 15 minutos. Dependendo do tamanho desse gap, desse intervalo, você é capaz de identificar padrões, por exemplo, de que programa a pessoa está assistindo na televisão, né? Se é criança, se é adulto, se é, né, um nível de precisão muito fino. Ora, a gente pode usar a explicação da vigilância para dizer, olha, a gente está sendo cada vez mais vigiado, etc. Tal, né? É o Estado, é o setor privado, enfim. O problema todo é, quando vier, e isso acontece, quando vem, por exemplo, o discurso, olha, bom, mas você está aí em casa consumindo uma energia brutal, um determinado produto, esse produto que seja um produto antigo, ele está consumindo energia demais, isso tem um impacto coletivo, por exemplo, no meio ambiente, né? Então, eu posso justificar, então, essa obrigatoriedade, vamos dizer, de instalação do smart metering, dizendo que isso tem um impacto, olha, você que não está consumindo irresponsavelmente energia na sua casa, que isso vai ter um impacto no meio ambiente. Nesses casos, nesse tipo de conflito, e esse tipo de conflito que os algoritmos ou a inteligência ambiente traz, a explicação da vigilância ela fica assim um pouco fraca, né?
Não, mas eu estou sendo vigiado. Sim, ok, mas como é que a gente faz para colocar isso em balanço, né? Então é isso. Resumo da governança algorítmica, para não entrar um pouco mais, a gente pode até entrar em detalhes mais na discussão, é uma explicação, vamos dizer, alternativa, na falta de palavra melhor, vamos dizer, alternativa para essa lógica do funcionamento dos algoritmos, né? Fugindo aí desse parâmetro, dessa explicação não fugindo, mas acrescentando a essa explicação da vigilância. Bom, então a gente já falou dessa inteligência ambiente, direitos fundamentais em risco. Vou passar rapidamente, porque obviamente isso vai ser discutido durante o seminário, né? A gente tem esse exemplo aí de aplicativos, por exemplo, do Street Bump, né? Identificar um aplicativo que teve uso, ainda tem, vinculado a algumas prefeituras nos Estados Unidos, para identificar, olha, achei um buraco na minha rua, eu vou lá e identifico com o aplicativo, né? Aí todo mundo vai identificando isso, que maravilha. Então a gente consegue tapar os buracos. A pesquisa, e algumas pesquisas têm demonstrado que obviamente isso acontece, funciona muito bem em lugares que as pessoas têm smartphone, né, e têm acesso a 3G, mas isso não acontecia tão bem em periferias, né, dos Estados Unidos, onde a pessoa não tinha acesso financeiro. Enfim, coincidentemente aqui, coincidentemente ou não, né, tem enfoque de algumas pesquisas aí que ainda tratavam da questão racial também, né, mas só para dizer o quê? Que muitas vezes esses dados eles não dão uma boa parte de dimensões, a dimensão social nesse exemplo aqui importante, né? Então a gente acaba tapando os buracos sempre dos mesmos lugares. Discriminação, só um exemplo famoso, né, da Latena Sweeney, uma pesquisa, isso eu não vou nem entrar mais, não vou me atrever porque tem um painel só para discutir isso, né? Aplicação em sistemas de saúde, então concessão de benefício, né, são ainda mais exemplos. Em risco por quê aqui, né? A gente está pensando, você não está falando de privacidade, proteção de dados, sim, mas aí a gente já começa a ver, então, problemas, né? Seja dessa invisibilidade da justiça, quando a gente pensa, por exemplo, a invisibilidade da injustiça, né? Quando a gente pensa na coisa o exemplo de tapa-buracos, né? Aqui nos sistemas de concessão de benefício, e aí só para citar um exemplo, que tem pesquisa recente, que o sistema de saúde, o uso de algoritmos no sistema de saúde nos Estados Unidos, ele gera situações, muitas vezes, em que você tem um acesso, vamos dizer, exacerbado a dados pessoais das pessoas que estão no welfare, né, que estão recebendo o que a gente chama aqui de benefício assistencial ou qualquer outro benefício. Quer dizer, a contrapartida de receber esse benefício vamos recorrer ao vocabulário da vigilância, é ser permanentemente vigiado, ao ponto assim de fazer, às vezes a pessoa que está recebendo o benefício vai fazer uma transferência de $20, $30 para ajudar alguém que está numa situação pior ainda do que ela, né, e se vê numa situação, por exemplo, em que o benefício foi cortado porque o sistema, entre aspas, né, o algoritmo, aspas, ele lê um fraudador, ele não lê uma pessoa que estava recebendo benefício e que, apesar de estar numa situação já deplorável, estava tentando ajudar alguém que estava numa situação pior ainda do que a dele, né? Tem pesquisa nisso aí, quem tiver interesse eu posso indicar, é mais um exemplo assim de como direitos fundamentais em risco, né? Então, de baixo para cima, riscos à privacidade, que a gente vai avançar um pouquinho mais, mas também dignidade, integridade, devido processo legal, a gente pode avançar na discussão um pouco mais para frente. Invisibilidade e injustiça estrutural a gente falou, porque a política no sentido de esses impactos, eles não são previamente, pelo menos por hora, eles não são discutidos, né? No mundo sem algoritmos, você pode discutir ali uma série de critérios que vão ser aplicados ou não na hora de conceder ou não um benefício social, por exemplo. A governança algoritmo, eu ponho aqui que ela é política nesse sentido que não há nas linhas de código, não há no algoritmo, em princípio, né, pelo menos não nesses algoritmos que determinam ações específicas com relação às pessoas, uma discussão pública, né, atrás disso, que justifique, que legitime, e aí a gente está entrando numa seara
política, né, relacionada à democracia que legitime um determinado tipo de ação. Podemos avançar também um pouco mais nesse assunto, só para mencionar, né? Problemas e limites. Então são esses dois slides aqui. Perdão. Limites da legislação de proteção de dados. Eu vou mencionar mais porque, na verdade, são problemas que, no meu modo de entender, eles ainda existem, mesmo para aqueles países que já têm uma legislação em proteção de dados, né? Alguma da análise das críticas que eu faço com relação à legislação da proteção de dados, aliás, o grosso dela foi feito com relação à legislação europeia, né? Basicamente a diretiva de 95 e já o regulamento em vigor, né? Algumas dessas dificuldades, vamos dizer assim, do tipo de resposta legal que a legislação dá, que o direito dá, que são, mesmo nas mais recentes, são ainda insuficientes para dar conta do recado, vamos dizer assim, de uma maneira bem bruta. Uma primeira questão, eu não vou avançar aí todas, esse segundo ponto aí, a gente fala em dados pessoais, né? Uma primeira questão que é um nó que a gente tem que desfazer, que é saber quando é que, de acordo com a lei, um dado vai... obviamente, não precisa nem dizer da importância de qualificar, a gente saber se um dado é pessoal ou não, né? Porque se ele é pessoal, você tem toda, teoricamente, uma lei, uma legislação, onde ela existe, obviamente, que vai desencadear uma série de obrigações, de princípios, etc. Se a partir do momento que você fala, se esse dado não é pessoal, isso aí caiu por terra, né? Um dos problemas na criação de perfis, eu já estou, né, navegando um pouco mais esse vocabulário mais jurídico do que técnico do algoritmo, mas que está ali, né? O perfil ele se cria com algoritmo. A gente teve uma discussão que acabou sendo equacionada de uma determinada maneira na Europa, mas só para dizer aqui qual que é o ponto, né? Quando eu mencionei que o uso de algoritmo para criação de perfis, ela tem uma ponta individualizada, um miolo agregado e uma ponta individualizada, o que eu poderia argumentar? Olha, é o seguinte, tem dado pessoal. O que é o dado pessoal? Aquele relacionado a uma pessoa, identificado, identificável, blá, 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 né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas conceito, vamos dizer assim, quase que internacional a respeito do dado pessoal, que pressupõe um vínculo, uma pessoa identificada ou identificável, vamos ficar por aqui. O que eu poderia argumentar aqui? Ok, nas duas pontas isso é dado pessoal, mas no meio, quando eu estou criando esse modelo aí, quando eu estou criando esse perfil, isso não é dado pessoal porque eu anonimizei, porque eu, de alguma maneira, tomei alguma precaução técnica para não vincular uma determinada pessoa, para não, seja propositadamente ou não, né, para não fazer incidir essa legislação. Qual que é a questão aí? Essa criação de modelos aí volta um pouco na questão da apoliticidade, vamos dizer assim, da governança algorítmica. Ela tem impactos, né? E apesar desses dados, olha, a gente pode dizer que podem ser anônimos ou anonimizados nesse momento de criação do perfil. Como é que eu olho? Eu olho esse momento ou eu olho o processo inteiro, né? A proposta que houve, e aí a gente pensa em legislação europeia, União Europeia, mas legislação europeia, Conselho da Europa, né? A primeira resposta que eu entendo como mais qualificada para essa questão foi de enxergar o processo como um todo e não fragmentado. Isso quer dizer o quê? Profiling, ele começa na ponta, passa para a criação de modelos e termina ali, mas uma legislação de proteção de dados ela tem que envolver o processo todo. Bom, se isso é, entre aspas, correto ou não, eu tenho para mim que é uma interpretação legalmente, juridicamente mais justificada e mais de acordo, inclusive, com a própria... para a gente fazer valer princípios básicos de direito como devido processo legal, né? Não é só uma questão de invisibilidade ou não dos dados, né? A possibilidade de ter discussão desses modelos, desses perfis, quando eles sejam criados, né? A gente pode voltar nesse ponto.
se é correto ou não, isso não é o ponto. Minha mensagem aqui é mais para deixar, não perder de vista que esse debate, anonimização barra individualização, dado pessoal ou dado não pessoal, ele passa por identificar ele depende da maneira como a gente vê esse processo todo de criação de perfis e dos algoritmos. Alguns pontos aqui ainda, né, dessa legislação que já existe, que são problemáticos, né? Quer dizer, pensar que é uma atenção que a gente precisa, pensando nos projetos de lei de proteção de dados, que são questões que a gente tem que ficar bem atento para já não sair aproveitar que a gente já está com uns bons anos de atraso para realmente fazer ou tentar equacionar uma resposta, uma previsão legal, princípios legais que deem conta desses desafios que já estão esticando as legislações existentes, mais recentes, né? Tem muita coisa aí no meio, eu vou escolher um deles. A própria Raquel, quando mencionou, né, essas questões fundamentais para a internet do futuro, lá no final, quando ela está falando do aumento da responsabilidade daquelas pessoas que manipulam dados, né, a questão da responsabilidade ela é uma delas, né, que a gente não tem, pelo menos os modelos da década de 70 e até o presente data, né, aumentou um pouco a granularidade na definição da cadeia de responsabilidade, mas ela ainda é muito genérica, do tipo responsável pelo tratamento de dados, o responsável por processar dados, né? Mas eu tenho a impressão que ainda a gente pode ser um pouco mais preciso, especialmente tendo em vista que as capacidades de quem trata dados não dá para comparar peixinho com tubarão, né? Então, como é que a gente pode dar um pouco mais de parâmetros, né, de granularidade na definição da responsabilidade? Esse é um ponto que testa, vamos dizer assim, que os algoritmos, que a inteligência ambiente, que Big Data, enfim, a palavra que queiram, ela já testa essa legislação. E o outro ponto que me parece importante, que é uma eterna discussão, ela não está vinculada necessariamente à proteção de dados pessoais, do meu modo de entender, não está vinculada ao próprio direito, ela é mais ampla ainda, né, que a própria concepção de sujeito, entre aspas, liberal, do ser humano liberal, né, que é a questão do consentimento, né, até que ponto, a partir de que ponto e até que ponto a manifestação individual ela pode legitimar, de acordo com a lei, essa ficção legal, legitimar, uma criação de perfil, um determinado tratamento de dados, né. O que eu colocaria aqui é evidentemente da insuficiência do consentimento. O consentimento ele é necessário, porque obviamente a gente está numa sociedade que parte do pressuposto, né, da liberdade e responsabilidade individual, quer dizer, cada um é capaz pelas decisões que toma, enfim, mas sem perder de vista que muitas vezes o indivíduo ele é colocado em situações, né, em que o consentimento, entre aspas, ele é usado para legitimar toda uma cadeia de tratamento de dados pessoais das quais ele não tem a mínima ideia, né? Então, o consentimento ele parece sempre aí um cabo de guerra, algo que vai, no meu modo de ver, sempre necessariamente ter que ser temperado, vamos dizer assim, com princípios de ordem pública. Todos os princípios do tratamento de dados pessoais, né, que vem aí atenuar um pouco aí o rigor do que seria, não, consentiu, sinto muito, é assim, né? Então, atenuado tanto por princípios quanto por regras específicas, né? Bom, realmente entrar em uma discussão filosófica agora eu acho que seria cruel, né? Não seria tratamento cruel, humano ou degradante, né? Eu vou poupá-los então de fazer isso, né? Só vou registrar aqui então que esse trabalho, que é basicamente o que eu tenho feito aqui nos últimos minutos, ele passou então por uma análise jurídico-legal sobre algoritmos e impacto na legislação. Essa parte, vamos dizer assim, mais filosófica, ela pelo menos no meu trabalho de pesquisa, ela foi se fundamentar então em possíveis
possíveis, né? Resposta é um possível caminho, basicamente usando o conceito de virtualidade, mas aí no sentido filosófico, não vou entrar em detalhe dele, e o conceito de capabilities, que é já bem conhecido aí da economia, né, das ciências econômicas, já com alguma aplicação em várias, tanto acadêmica quanto mais prática, né, no âmbito da ONU, por exemplo. A gente pode discutir isso aí a título de complementação na hora das perguntas. Então, vamos dizer assim que essa parte mais filosófica ela passou por esses dois ramos aí que foram resultar em um determinado número de teses, né, das quais também eu não vou entrar em detalhe. Eu vou só mencionar, não sei que a gente tenha interesse e vontade de fazer isso depois. O que eu só mencionaria aqui é um aspecto só, desses 6 pontos aí dessas teses, né, um aspecto. De alguma maneira, e aí acho que a gente foi específico e voltar um pouco para o geral, para respirar um pouco e terminar essa minha intervenção aqui. Essa crítica, ou não é essa crítica, mas esse diagnóstico, vamos dizer assim, do quanto o direito intervém ou não numa determinada situação, ele não vem de hoje. Então, se a gente pegar a narrativa jurídica, né, do que foi o pós-guerra, a gente pode pensar aí nos pactos internacionais, direitos civis e políticos de um lado e dos direitos econômicos, sociais e culturais de outro, né? Esse momento em que houve essa cisão, né, que ela não é obviamente uma cisão jurídica, ela é também política, econômica, etc. Mas é um momento em que aparentemente o direito ele começa a ver como coisas diferentes, o direito à propriedade e o direito à saúde e à educação como coisas, olha, entre aspas, é mais fácil, né? É mais fácil de assinar o tratado, a gente garante o direito à propriedade, liberdade, etc. O outro é um pouco mais complicado, porque vai depender de financiamento, esse tipo de coisa. Então essa cisão, vamos dizer assim, ela, de alguma maneira, essa cisão, ela está presente, né? Quando a gente lembra desse exemplo aí do tapa-buraco, né? Quando essa questão das injustiças em geral, né? Essa invisibilidade de injustiça social estrutural, né? Ela está, de alguma maneira, ligada, pelo menos no âmbito jurídico, ao tipo de resposta que a gente dá, né? Só para pegar aqui, em direito brasileiro, especificamente, a gente tem uma discussão eterna aí, não eterna, mas bem longa, nos últimos anos, de o que é direito, como que se tivesse uma natureza diferente, né? Direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais. Toda essa questão, ela aparece, ela está ali embaixo da questão dos algoritmos, né? Não é só uma questão de dados pessoais, né? A gente não está só falando de dados pessoais aqui, me parece óbvio, né? As relações assim com o modelo econômico, né? Seja mundialmente falando, seja com relação a cada organização, país, a maneira como a economia roda, né? O papel de atores, que a gente sabe que tem evidentemente, temas aí como concentração de poder econômico, concentração de poder político, isso não é de hoje, né? Isso tudo, essas questões, elas estão, é uma malha que faz parte dessa rede, vamos dizer assim, de assuntos, de questões, de temas que precisam ser encarados não só no viés algoritmo, mas também pelo processo público mesmo, de discussão democrática, né, do caminho, do futuro que cada sociedade decide para si. O que eu deixo aí por fim, né, uma citação que para mim ela tem um valor também, como se fosse de alguma maneira aí um espectro que está aí passando por tudo que eu apresentei até agora, né, que o Foucault, numa entrevista, falando que basicamente a liberdade é uma prática, né? A liberdade não é algo que é garantido por instituição, eu estou falando instituição pública mesmo, privada, né? E ela também não é algo, essa entrevista foi dada no contexto ele estava discutindo projetos de arquitetura, né?
ela também não é dada, né, é garantida por uma técnica ou por uma tecnologia específica, né? O que ele estava querendo dizer aí? Que a técnica em si, que a tecnologia em si, ela não garante nada, ela não garante liberdade, que a liberdade ela pressupõe essa prática, né? Então essa é uma prática que não se realiza nem por instituição e nem por meio de tecnologia, ela depende dessa ação contínua e permanente, né, do indivíduo, do cidadão e da sociedade. Bom, por enquanto é isso. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e fico à disposição para a discussão. Obrigado. Opa! Obrigada, Luiz, pela excelente palestra de abertura, por deixar várias questões aí para a gente debater nesse início de dia. Quem tiver perguntas já pode se inscrever para continuar esse debate. Bom dia, meu nome é Cadu, eu sou estudante da Faculdade de Direito da UFMG, participo do grupo de estudos de Direito da Internet. Inclusive, tem um grupo de estudos que começou agora a estudar especificamente governança de algoritmos lá, que é bem interessante. Eu queria perguntar sobre uma coisa que você falou. Você falou sobre a gente traçar perfis ser uma coisa que acontece automaticamente, ser uma coisa que também acontece fora desse meio automático. E eu vi uma notícia, já ela não é tão nova assim, ela é do ano passado, do Chinese Social Credit Score, que é a utilização de Big Data que o governo chinês está fazendo para meio que usar como parâmetro para conceder crédito para os chineses. E teve uma discussão muito grande sobre isso ser super Black Mirror, porque ia ser uma coisa que ia utilizar todos os dados que a pessoa produz na internet para conceder ou não crédito para ela, e que isso ia ser um problema muito sério. E aí o governo acabou falando que não ia usar redes sociais, ia usar outros tipos de utilização da internet, padrões de consumo, coisas do tipo, escolaridade e tal. E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu comecei a fazer uma analogia muito forte disso com o sistema financeiro nacional. Você dá crédito para as pessoas de uma forma geral, sem utilização de Big Data. E essa diferenciação de traçar perfis, para mim, pareceu que maquiou muito o que é hoje você dar crédito para as pessoas. Que essencialmente é esse traçar perfis. Mas, para mim, o governo chinês estaria expandindo um pouco esses perfis tratados. E teve até uma discussão muito grande num fórum chinês, que eles estavam discutindo sobre possíveis benefícios disso, que talvez o acesso ao crédito seria mais facilitado. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito assim, num limiar entre maquiar o que é o sistema de crédito, que já é um sistema meio predatório, que é meio difícil traçar perfis e conseguir crédito, e a utilização dessas novas tecnologias para fazer isso. E eu queria saber o que você acha disso. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Deixa eu aproveitar e levantar aqui. Bom, meu nome é Alexandre Pacheco, eu sou professor aqui da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e eu tenho duas questões pontuais. A primeira delas, referente à governança algorítmica, uma das questões que me chama muita atenção sobre essa agenda em especial é que um dos elementos dessa agenda é a capacidade de auditabilidade, vamos dizer assim, do algoritmo para fins de tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Fundamentalmente, você tem ali algoritmos que estão colocados em posições de tomar decisões para realizar uma tarefa específica e, uma vez que nós não estejamos contentes com o resultado, porque achamos que o resultado é discriminatório ou qualquer outro de problema e prejuízo gerado ali, a gente tem que ter capaz de auditar, vamos dizer assim, essa tomada de decisão. Aí vem uma primeira pergunta. Até que ponto, por exemplo, em alguns casos isso é possível? Por quê? Em alguns casos, e quando a gente fala em tomada de decisão algorítmica, a gente está falando em padrões matemáticos de diversas naturezas, pensando o algoritmo de acordo com a definição que você colocou ali muito bem, Luiz, que é a ideia de conjunto de instruções destinadas a realizar uma tarefa. Então, até que ponto esses padrões, vamos dizer assim, são efetivamente auditáveis para significar algo do ponto de vista jurídico? Porque, lembrando, do ponto de vista jurídico, o que a gente busca, na verdade, é uma explicação que consiga dar sentido a uma determinada norma ou um determinado sentido do ordenamento. E aí vem minha segunda questão voltada ali para esse mesmo debate.
Agora, e eu nem vou entrar no detalhe se a nova regulação de proteção de dados europeia tem esse direito, mas, para além disso, discute-se muito em governança algorítmica, em temas envolvendo algoritmo, a ideia de um direito à explicação. E esse direito à explicação não seria uma explicação, por exemplo, de ordem matemática, mas seria uma explicação do ponto de vista, vamos dizer assim, de um fundamento jurídico ou de uma explicação consistente do ponto de vista jurídico. Eu queria tentar te ouvir porque você norteou a sua, vamos dizer assim, a sua palestra, a sua fala inicial, com diversos bons exemplos e provocações super interessantes. A minha pergunta é, como é que a gente articularia, do ponto de vista jurídico, esse direito à explicação, tendo em vista o desafio enorme de auditabilidade para a governança algorítmica? É isso. Obrigado. Obrigado, Cadu. Obrigado, Alexandre, pelas perguntas, né? Os temas, eles me parecem, pelo menos a maneira, o que estava despertando aqui enquanto vocês estavam fazendo a pergunta, eles estão tão conectados, né? Essa questão da criação de perfis, e aí o Alexandre mencionou bem esse problema da auditabilidade, né, vamos dizer assim, dos algoritmos, vamos fechar a questão nesse ponto, e do direito à explicação. O que me parece, isso foi um ponto, para quem, depois eu posso deixar aí a referência da minha pesquisa, mas foi um ponto em que, o aspecto jurídico, né, que eu estava mais preocupado em fazer um enquadramento filosófico legal do que sinalizar especificamente algumas soluções, mas eu comecei, e eu confesso que é algo que ficou coçando ali para ir um pouco mais adiante, né, no que diz respeito à questão da proteção da propriedade intelectual e a proteção do segredo de comércio relacionado a algoritmos e bases de dados, né. Há uma série de propostas ainda, né, tentativas, né, isso não é nem proposta, pelo menos no âmbito acadêmico, de, olha, ok, então essa explicação que faça sentido, né, eu entendo perfeitamente o que o Alexandre está querendo dizer, não é obviamente a gente ligar para a financeira ou para quem quer que seja que tenha usado o algoritmo, e falar, olha, eu queria saber por que você excluído. Eles vão explicar para olha, é o seguinte, porque o sistema falou que não é obviamente essa explicação. Então, que explicação é essa? Que tem que passar, no meu modo de entender, justamente eu imagino que é o que você menciona com auditabilidade, que é a possibilidade de uma compreensão um pouco mais profunda da lógica que está por trás do tratamento de dados, né? Isso, para mim, eu entendo que tem duas muralhas da China, né, que são a propriedade intelectual e o segredo de comércio. Enquanto a gente não encarar, né, e isso são questões que eu não avancei na minha pesquisa, eu só sinalizei, olha, está aqui, né? Enquanto a gente não encarar esse problema, né, a gente não vai ter. Uma das propostas, por exemplo, só para mencionar o que eu me lembro aqui, tem proposta, por exemplo, de dizer, olha, em alguns casos, você poderia fundamentar no princípio da transparência, o acesso ou a quebra do segredo de comércio, vamos dizer assim, para saber o funcionamento de um determinado algoritmo, para uma comissão pública que seria responsável, então, por analisar, etc., e dar um tipo de resposta, vamos dizer assim, pública, ou encaminhamento de regulamentação, o que fosse nesse sentido. Para mim, obviamente, não dá, acho que a auditabilidade, como mencionou o Alexandre, é um dos maiores desafios a serem tratados, e, do meu ponto de vista, se a gente não entrar nisso, ficar enxugando gelo, né? Acho que a legislação de proteção de dados, da maneira como ela está fundamentada hoje, ela já ajuda bastante, né? Mesma coisa falar de direito ambiente. Vou falar que a legislação de direito ambiente não é suficiente. Sim, não é suficiente, mas é bem melhor do que estava há 20, 30 anos atrás. Então, vamos dizer esse paralelo aqui na legislação de dados de proteção aos dados pessoais, perdão. Eu vejo como, obviamente, quadros de melhora, mesmo no nosso quadro, que a gente não tem uma legislação ainda definida, né, clara, específica, mas que essas iniciativas, seja o Marco Civil, que se tornaram lei, elas já vão trazendo aí alguns parâmetros,
Mas eu entendo que tem, principalmente se a gente considerar que política de concessão de crédito, concessão de benefício social, isso aí não é questão privada, né? E não é questão que tem que ficar sob a tutela de nem burocrata público, nem particular. Eu digo isso tranquilamente, tendo um chapéu de burocrata público, né? Eu acho que a questão é encarar isso aí, essa besta aí de frente, né? Gente, obrigada. Infelizmente, dado o avançado da hora, a gente já vai encerrar esse primeiro painel. O coffee break já está sendo servido lá fora. A gente pede apenas para vocês retornarem em mais ou menos 10 minutos para a gente dar seguimento com o próximo painel, que é sobre governança de algoritmos e discriminação.